Olá! Esse vídeo faz parte de uma iniciativa de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde. Vamos esclarecer como funciona a busca de novos medicamentos e apresentaremos o cenário da busca de um tratamento para a Covid-19. Por que ainda não temos um tratamento? Quanto tempo pode demorar para termos uma solução? Tentaremos responder essas e outras perguntas ao longo do vídeo. Desde o final de 2019, o mundo foi surpreendido pela descoberta do novo coronavírus, responsável por uma pandemia de proporções continentais e com uma rápida disseminação e elevado número de casos e mortes. O Brasil ainda se encontra rumo ao pico do número de casos, com mais de 40 mil mortes e 800 mil casos confirmados no início de junho, sendo um dos países com maior número de casos no mundo. Os sintomas da Covid-19 podem variar de leves a muito severos. Casos mais leves podem apresentar sintomas como febre, tosse e dificuldade para respirar. Nos casos mais graves, pneumonia, falência renal e até a morte. A capacidade de transmissão do vírus pelas vias aéreas e a elevada taxa de pacientes assintomáticos faz com que o vírus se espalhe de maneira rápida e silenciosa. Além disso, há uma grande preocupação com a alta sobrecarga dos sistemas de saúde. Então, é necessário o desenvolvimento de medicamentos que possam ser efetivos no combate ao coronavírus. Mas será que isso é uma tarefa simples e rápida? Por que ainda não temos um tratamento para a Covid-19? O desenvolvimento de um medicamento é um processo complexo e com muitas etapas. Diversas áreas de conhecimento estão envolvidas nesse processo, como a bioquímica, a farmacologia, a modelagem computacional e a síntese orgânica. A primeira etapa na descoberta dos fármacos é a pesquisa básica, onde é realizada a identificação e validação do alvo biológico, que são macromoléculas, como proteínas, genes e RNA, envolvidas em algum processo patológico. A segunda etapa é a busca por compostos protótipos, que são substâncias que apresentam atividade sobre o alvo biológico identificado. Estes compostos podem ser identificados de diversas maneiras, como através de uma varredura de produtos naturais e bancos de moléculas disponíveis. O composto protótipo pode ainda ter sua estrutura otimizada para a obtenção de novos análogos, que são compostos estruturalmente semelhantes ao composto protótipo, mas que podem apresentar atividade superior sobre o alvo estudado. Após as etapas de planejamento e síntese do fármaco, ele é submetido a estudos de verificação de sua eficácia e segurança através de ensaios pré-clínicos realizados em laboratório, os chamados testes in vitro, em células, tecidos ou enzimas, e testes in vivo, em animais. Nos testes in vitro são realizados estudos de eficácia do fármaco frente à doença, estabilidade química e toxicidade celular. Já nos testes in vivo, pode ser avaliada a atividade do fármaco em um modelo animal, assim como os efeitos tóxicos na reprodução, no desenvolvimento fetal e na função materna e seu potencial em produzir tumores. As primeiras etapas destes ensaios antecedem aos ensaios clínicos, que são realizados em humanos. Mas qual a importância desses ensaios pré-clínicos? Esses estudos são exigidos pelas autoridades sanitárias locais para garantir que os candidatos a fármaco possam ser avaliados em humanos com segurança, e qualquer mudança deve ser relatada para reavaliação. Após os ensaios pré-clínicos ou fase 0, o medicamento entra em ensaios clínicos, que são divididos em 4 fases consecutivas. Mas o que é um ensaio clínico? De forma simplificada, o ensaio clínico é um estudo sistematizado de medicamentos em voluntários humanos que devem seguir estritamente os princípios éticos e científicos. Seu objetivo é descobrir e confirmar os efeitos e identificar as reações adversas ao medicamento investigado e de todos os seus componentes, de forma a determinar sua eficácia e segurança. Os resultados obtidos nesses estudos determinam a autorização e posterior comercialização do medicamento, assim como a inclusão de novas indicações terapêuticas para seu uso. Os ensaios clínicos se iniciam pela fase 1, utilizando um número muito pequeno de participantes saudáveis, de 20 a 80, com duração muito curta, e avaliando o comportamento do medicamento sobre o corpo humano. A etapa seguinte é a fase 2, que utiliza um número um pouco maior de participantes, de 100 a 300, portadores da doença estudada. Apresenta uma duração um pouco mais longa que a fase 1 e avalia o comportamento do medicamento sobre o corpo humano com o intuito de avaliar a eficácia e segurança a curto prazo.
É nessa etapa que são estabelecidos a dose e a posologia do medicamento. A fase 3 é a última etapa antes do medicamento obter a autorização de introdução no mercado. Essa etapa baseia-se em estudos multicêntricos, multinacionais, comparativos e randomizados, utilizando um número bem maior de participantes portadores da doença, cerca de 1.000 a 3.000, e que apresentam uma duração ainda maior que os estudos de fase 2. É nessa etapa que ocorre a avaliação da eficácia, interação e contraindicação do medicamento, gerando a confirmação do perfil de eficácia e segurança, garantindo sua comercialização e inclusão de uma nova indicação terapêutica de um medicamento já comercializado. Por último, após a comercialização do medicamento, o mesmo entra em fase 4, etapa esta que compreende a população real que utiliza o medicamento, apresentando uma longa duração com o objetivo de avaliar a segurança a longo prazo e identificar eventos adversos menos comuns. Todo esse processo, desde o início da fase pré-clínica até a autorização para a comercialização, demora entre 7 a 10 anos e pode ter um custo na ordem de 3 bilhões de dólares. O processo de desenvolvimento de um fármaco pode ser muito demorado, então o que podemos fazer para encontrar uma opção para o tratamento da Covid-19? É possível obter um fármaco em menos tempo? Uma possível solução é a técnica chamada reposicionamento de fármacos. O reposicionamento de fármacos é uma técnica que permite identificar novos usos para fármacos que já foram aprovados para outras doenças. Em outras palavras, se temos a doença A, que ainda não possui tratamento, mas apresenta resultados in vitro em resposta a um medicamento já aprovado para outra indicação clínica, este medicamento pode ser reavaliado em novos ensaios clínicos, levando ao desenvolvimento de um novo tratamento para a doença A. Esta técnica possui muitas vantagens em relação ao desenvolvimento de um novo fármaco do zero. A chance de falha é menor, uma vez que o fármaco em estudo já foi avaliado quanto à segurança em humanos e ensaios pré-clínicos e clínicos anteriormente. Além disso, temos uma redução considerável no custo e no tempo de desenvolvimento. Apesar dos custos regulatórios e dos testes de fase 3 serem aproximadamente os mesmos, para os testes pré-clínicos e clínicos iniciais são muito menores, tendo uma redução de 2 a 3 bilhões de dólares para 300 milhões de dólares. Mas o que tem sido avaliado para a Covid-19 através do reposicionamento de fármacos? Dada a urgência do momento de pandemia, diversos estudos clínicos foram iniciados com o objetivo de encontrar opções farmacológicas para a Covid-19, através do reposicionamento de fármacos. Um desses estudos é o Solidarity, no qual a Organização Mundial da Saúde, em parceria com diversos países, estão avaliando, através de um estudo clínico randomizado, o reposicionamento de 4 terapias que demonstraram os melhores resultados nos estudos iniciais. Cloroquina e hidroxicloroquina, inicialmente desenvolvidas para malária e com grande aplicação clínica em doenças autoimunes. Remdesivir, um antiviral inicialmente desenvolvido para o tratamento do Ebola. A combinação de lopinavir mais ritonavir, que são antivirais utilizados no tratamento da infecção por HIV. Lopinavir mais ritonavir com interferon beta, uma combinação que mostrou eficácia anterior para o MERS-CoV, um parente do SARS-CoV-2. O Solidarity ainda não divulgou resultados que justifiquem o uso dessas terapias na população. Portanto, estes medicamentos ainda não devem ser usados para o tratamento da Covid-19. Esses medicamentos só podem ser usados em massa para a Covid-19 após a comprovação de sua eficácia em testes de fase 3 randomizados. Um grande problema social com a divulgação de resultados de um estudo de reposicionamento de fármacos é o risco do uso off-label dos medicamentos investigados, ou seja, o uso destes medicamentos sem que haja uma indicação justificada cientificamente e regulamentada para esta finalidade. O uso de medicamentos sem uma indicação justificada cientificamente é extremamente arriscado, principalmente se for feita por conta própria, sem acompanhamento de um profissional de saúde. O desenvolvimento de medicamentos avança a passos lentos para garantir que os tratamentos possuem eficácia e segurança. Precisamos ser pacientes, confiar na ciência e nos pesquisadores para encontrar uma solução para a Covid-19. O ideal neste momento é obedecer às recomendações de isolamento social e cuidados com a higiene. Portanto, não se automedique e fique em casa.
Este vídeo foi produzido por alunos de mestrado e doutorado do Laboratório de Química Medicinal, vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde, da Faculdade de Farmácia da UF. Para mais vídeos sobre a Covid-19 e para saber mais informações sobre o nosso programa, acesse o site através do QR Code.